Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá a todos, sejam todos bem-vindos para mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E hoje eu tenho a grata satisfação de mostrar para vocês aqui que nós estamos retornando aos nossos estúdios na Comunhão Espírita de Brasília. Até a semana passada nós estávamos gravando eu de casa, Almeida da casa dele, não só em função da pandemia, mas também em função de obras que estavam acontecendo aqui na Comunhão Espírita. E hoje nós estamos reinaugurando os nossos estúdios com a intenção de levar para você que nos acompanha um programa cada vez melhor, com imagens cada vez melhores e principalmente com assuntos interessantes para que eu, você, todos nós possamos refletir sobre toda essa temática que nos é trazida pela doutrina espírita. Dito isso, Almeida, seja bem-vindo à nossa casa de origem. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado aí pela companhia de vocês. Realmente tá bonito aqui, tá? Quem tiver oportunidade, venha nos visitar, venha aqui conhecer as novas instalações da produtora da Comunhão Espírita de Brasília. Tá muito lindo, tá? Enquanto vocês não podem, fica aqui o nosso abraço e a nossa alegria de compartilhar os estudos sobre o Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E hoje nós vamos falar de dupla vista, segunda vista. Ou segunda vista, exatamente. Mas antes de começar, eu quero não esquecer de lhe pedir. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, para que você possa receber semanalmente as informações, os lançamentos de toda a nossa programação. Agora sim, vamos ao Livro dos Espíritos. Na semana passada, nós encerramos o estudo sobre o êxtase. Saímos do êxtase. Saímos do êxtase. Mas agora nós vamos entrar na segunda vista, ou na dupla vista. Isso. Então, na questão 447, o Kardec perguntou se os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo. Então, veja, Almeida, que o Kardec, ele deixa subtendido ou claramente entendido uma sequência, um aprofundamento desse tema, né? Nós começamos com o sonambulismo, falando do sonambulismo, ele aprofundou para o êxtase, que é um estado de alteração psíquica mais profunda do que o sonambulismo, e agora, saindo do êxtase, ele trata da segunda vista. Seria uma sequência, seria um aprofundamento, seria uma consequência, a segunda vista, desses estados alterados de percepção? Olha, essa pergunta é muito legal porque dá a oportunidade da gente conversar, trazendo sob o mesmo guarda-chuva essas questões, né? Como você bem coloca, nós temos o fenômeno do sono, o fenômeno dos sonhos, o sonambulismo, o êxtase e agora Kardec, aquela pedagogia kardeciana maravilhosa, e agora a gente vai falar de dupla vista, né? São fenômenos semelhantes, com certeza fenômenos semelhantes. Daqui a pouco alguém vai dizer, mas por que é dupla vista e a gente não usa uma palavra só? Porque são pontos de vista, né? Faces de um fenômeno muito complexo, que é o fenômeno da percepção humana da realidade externa. A gente lá atrás já conversou que o espírito enxerga diferente, escuta diferente, e na carne eu só consigo enxergar pelos olhos e escutar pelos ouvidos e por aí vai. Para falar eu preciso da boca, né? Toda essa parte da fonação. E a dupla vista é mais um fenômeno que se alinha entre esses outros fenômenos, né? Só que a gente vai ver que ele é muito legal, não vou dar spoiler neste momento, mas ele vai integrando, ele vai trazendo a realidade espiritual para dentro da vida na matéria. É muito legal, mas sim, respondendo, sim,
São fenômenos semelhantes, interfaces, né, que se põem entre a matéria e a espiritualidade sob várias formas. É interessante, Almeida. Como diria o senhor Spock, né? Fascinante. Fascinante. É interessante porque a gente começa a perceber que a dinâmica existencial entre matéria e espírito, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. E eu diria até, me desculpem se eu estiver falando alguma besteira, mas a percepção que eu tenho, que apesar de toda a profundidade, clareza, que o Espiritismo nos traz em termos de toda essa dinâmica, a impressão que eu tenho é que nós ainda estamos bordejando toda essa realidade. Nós estamos arranhando essa realidade. Nós estamos... É incrível que quando a gente não conhece uma coisa, né, a gente põe, então é diferente. E na maneira como a gente percebe as coisas, a gente sempre diz assim, a gente quer colocar um 0 ou 1, né? Ou é matéria ou é espírito. É sempre a ideia binária, né? É uma ideia binária, uma ideia maniqueísta, é uma análise maniqueísta da realidade. Terrível, porque induz a erros de percepção. Assim, por exemplo, quando a gente chega... A pessoa que chega no centro espírita e quer estudar a doutrina espírita, ela tem uma ideia simplória de que existe a matéria e existe o espírito. Não. Então, quem escuta o espírito vai escutar tudo, né? Uhum. Não, tem escutar na matéria e tem escutar no espírito. São duas coisas diferentes e completamente estanques, mas quem escuta espírito, escuta tudo. Não, não é assim. Quem vê espírito vê tudo? Não, não vê tudo, né? Porque são camadas de realidade, né? Assim como na matéria, aqui tem o ar que a gente não enxerga, mas é matéria. Aqui, de repente, pode ter uma troca de gases, né? Ali fora tem uma fogueirinha e um pouco daquela fumaça entra nesse ambiente e a gente percebe ou não percebe o cheiro daquela fumaça. Existem camadas de realidade na espiritualidade, né? E esse fenômeno da segunda vista é justamente começar a invadir essa realidade espiritual ao mesmo tempo em que se está na matéria. Nós usamos no sonambulismo e no êxtase a expressão percepção alterada, né? Porque não está mais naquela percepção normal do dia a dia de quem está na matéria. E a segunda vista é justamente deixar de ser alterada, passar a ser uma coisa cotidiana, uma coisa normal, né? O fenômeno da dupla vista, e existem vários graus, né? Desde, eu não sei você, né? Eu sou o famoso porta, eu não enxergo nada de espiritualidade, não escuto nada, e tem pessoas que enxergam tudo, veem tudo, observam tudo, e tem até dificuldade de separar uma coisa da outra, mas a segunda vista é justamente começar a integrar. A melhor solução, para quem conhece, é aquela história do escopo radar, lembra? Não. Escopo radar, você tem um radar, o radar é tridimensional, né? Ele pega um determinado espaço, o controle do espaço aéreo, ele pega a altura, a largura, um cubo imaginário, um paralelepípedo imaginário dentro da realidade material e tenta pegar todas aquelas coisas de quilômetros e quilômetros e quilômetros e trazer para uma tela pequenininha, 2x2. Mas só que são vários radares. Então, por exemplo, nós temos um radar aqui em Brasília, nós temos um radar no Rio de Janeiro, temos um radar em São Paulo, e entre essas três cidades tem vários radares, todos tridimensionais. Aí você tem que ter um programa de computador que pega todas essas percepções desses vários radares e coloque numa única tela. E eles chamam a isso de síntese radar. Então a dupla vista é justamente o espírito encarnado
percebendo essa realidade espiritual, sob vários aspectos, sob vários pontos de vista, e o ser que está ali encarnado começa a aprender a fazer essa síntese, trazer isso para um único conjunto de percepção de realidade. Então é um fenômeno que é um universo. E é muito interessante isso, Almeida. Você fez um comentário no começo dessa sua segunda fala, que é uma tônica na qual eu me bato muito. Nós temos visto nos últimos tempos uma grande procura de pessoas às casas espíritas. Sim. Né? Isso é bom? Claro que é. Maravilhoso. Claro que é maravilhoso. O que me preocupa é a motivação. O que é que está fazendo com que essas pessoas vá à casa espírita? Se todas me dissessem assim, eu vou à casa espírita para entender a minha realidade material, espiritual, a minha realidade existencial. Excelente resposta. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa grande busca... Peraí, eu não estou vindo na casa espírita para conseguir pagar minhas contas? Pois é. Resolver o problema meu de arrumar uma namorada nova? A grande busca ainda é nesse sentido. Aí complica. Né? De resolver problemas imediatos. É uma pena, porque mesmo aqueles que se matriculam nos vários cursos que as casas oferecem, parece que nem todos estão entendendo a razão de existência do Espiritismo. O Espiritismo não veio para que nós nos aproximássemos dos espíritos e tirássemos proveitos materiais dessa aproximação. O Espiritismo veio exatamente para fazer isso que você definiu aí nessa sua analogia com o radar, para que nós conheçamos as nossas múltiplas realidades e saibamos, aprendamos a fazer essa síntese desse multiverso no qual nós estamos inseridos e entender a razão da vida e o objetivo que nos espera. Enquanto a gente não entender essa lógica, esse caminhar, esse grande objetivo que nos espera, nós vamos continuar utilizando um canhão para matar um mosquito. O canhão é todo o potencial que o Espiritismo nos oferece. E a gente se utiliza disso para resolver problemas imediatos, problemas de relacionamento, problemas de, enfim, coisas banais. Né? Isso posto, e eu falei isso mesmo em forma de introdução, para que nós possamos entender não só o que o Almeida acabou de comentar, e fechar com a resposta que os espíritos deram para Kardec. Vou repetir a pergunta, Almeida. Isso, vamos lá. 447. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta. Tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que você falou. Nós estamos apenas fatiando o entendimento, né? Isso. Tirando uma foto de um lado, uma foto do outro e vamos que vamos. De um lado a gente vê sonho, do outro vê sonambulismo, do outro vê êxtase, Isso. Mas tudo é a mesma coisa. Tira uma foto por cima e tenta gravar, sonho. É uma imagem tridimensional, quiçá quadridimensional. Pinta quase. Ou polidimensional, não é isso? Vamos lembrar, tem físico que diz que o nosso universo são 11 dimensões. Que ele percebeu. Tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chamas de segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Essa resposta do Espírito da Verdade é maravilhosa, porque é aquilo que você acabou de dizer, né? É a relação do espírito com a realidade. Então, segunda vista é a vista da alma. Ele está enxergando essa realidade sob vários aspectos, né? E estabelecendo seus padrões de interação com esse mundo. É um processo pedagógico, Sim. de aprendizado, né? O Divino Pai, em sua infinita misericórdia, nos prendeu na matéria para a gente aprender. Então, primeiro a gente aprende a trabalhar com o universo em 3 dimensões, né?
comprimento, largura e altura. Sobe em árvore, aí que a gente começou a trabalhar, descemos da árvore e começamos a trabalhar em 3 dimensões. Andamos um pouquinho mais, estamos trabalhando com o tempo, perceber que a realidade muda com o tempo. Eu ouvi uma frase do Marcelo Gleiser, que é um físico maravilhoso, está aí na internet, recomendo que assistam. Por que o tempo é unidimensional? Por que a gente sempre sai do passado e vai para o futuro? Uma linha reta. Por quê? Veio Einstein e disse, não, olha, é possível que as coisas não sejam tão dessa retas assim, né? Não sejam assim o tempo todo. Se a gente já tem dificuldade de lidar com esse espaço tridimensional, com mais a questão do tempo, e a gente tem dificuldade de lidar com passado, presente e futuro, imagina se o Pai Eterno nos coloca no espaço que um dia a gente virá a existir, onde o tempo é apenas mais uma variável que a gente pode ir para frente e para trás. É muito louco. E essa frase, e a frase aqui, ela abre essa porta. A segunda vista é a vista da alma. A alma está em progresso, a vista está em progresso. A segunda vista é apenas uma fase desse desenvolvimento que todos nós estamos inseridos. Ou seja, é a alma tomando consciência da sua grandeza e extrapolando os limites que a matéria te impõe. Ou seja, é os primeiros passinhos. É os primeiros passinhos para nessa trabalhar... aventura maravilhosa. Para trabalhar fora dos condicionamentos ou dos condicionantes materiais. Né? Das travas de segurança. Né? Eu fico lembrando de quem aprende a voar. Você entra horas e horas dentro do avião sem tirar ele do chão. Você começa a aprender como é que é o painel, onde são os comandos, onde são as interfaces, onde você controla motor, onde você controla a hélice, onde você controla combustível. Né? Eu lembro que o avião que eu tive a oportunidade de entrar, não sou aviador, tá, gente? Mas tive algumas aulas. Você tinha 2 tanques e você controlava qual tanque você ia gastar primeiro. Uma das coisas era isso. Gente, a gente está tateando, a gente está começando a aprender dentro do universo, a gente está começando a aprender a viver dentro de uma sala. A sala da matéria. Né? E a segunda vista é quando você começa a enxergar do lado de fora da sala. É muito interessante isso. Vamos para a questão 448, porque a gente está só começando essa segunda viagem. Vista é só o início. A gente está só começando. Questão 448. A segunda vista é permanente? E agora, Almeida? Uma vez despertando para o ser essa capacidade ou essa percepção, ela é permanente? Ou ela é fatiada, ela é optativa? Olha, essa pergunta tem tudo a ver com o que a gente estava conversando. Né? Uhum. A gente está começando a adquirir essa capacidade. Né? Esses processos de alteração do mundo em que a gente vive, que a gente está vivenciando, é apenas um fenômeno. Né? E um dos fenômenos é justamente a gente começar a viver percebendo que existe uma realidade espiritual. E isso vai, aos poucos, mudando as nossas atitudes individuais e coletivas, que no momento vai se refletir em mudanças sociais, mas isso começa no ser. Né? Então, esse fenômeno de dupla vista significa, quando a gente diz permanente, é que a gente vai ficar enxergando tudo o tempo todo? Não. Né? Agora, essa capacidade, esse potencial de perceber isso e de começar a interagir e vivenciar isso dentro de cada um de nós, de si para consigo, ela é contínua, permanente, progressiva. E é até fácil entender que ela é fácil. Aí, se você me permite, claro, como ela é lenta, progressiva, nos primeiros momentos ela não é contínua. Vai ter hora que você fica ali 15 dias, um mês sem perceber nada. Mas aos poucos começa a acontecer, desculpa. Não, mas é exatamente isso. E é fácil da gente perceber porque quando se atinge esse patamar, foi uma conquista do espírito atingindo aquele nível. O espírito é eterno, é isso mesmo. Como a gente já aprendeu também que o espírito ele não retrograda, uma vez atingindo aquele nível,
ele permanece naquela condição, naquele nível, é dali para frente, né? Mas antecipando a resposta, como a resposta vai dizer, a faculdade, a existência dela, ela é permanente, ela é para sempre. O exercício dela é que vai depender de uma série de outros fatores. E o que nos permite é colocar que um dos principais fatores é justamente nós somos grosseiros. Para vivermos na matéria, nós precisamos de corpos grosseiros, né? À medida que formos nos aperfeiçoando, essa necessidade de corpos se altera. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, os corpos terão que se aperfeiçoar também, né? Aos poucos, essa nossa forma material vai evoluir. Nós vamos ter outras necessidades, né? E é como a gente lê em Kardec, mundos superiores, os corpos são mais diáfanos, são mais sutis, né? Tem conformações que permitem ao espírito que ali existe, que ali vivencia suas experiências, atende necessidades novas, né? Aos poucos, a fala articulada em termos de som, que é uma onda sonora que precisa do ar para se difundir, ela vai ser substituída por uma comunicação de mente a mente, né? Aquilo que a gente chama de telepatia. Um dia a gente chega lá. Se quer dizer que daqui a 5 anos? Não sei. Pode ser 5.000 anos, pode ser 5 milhões de anos, não sei, né? A nossa jornada é infinita. Para frente ela é infinita, ela teve um ponto inicial, mas o limite no outro lado é infinito, né? É isso que a gente precisa perceber, né? Então, respondendo, a segunda vista é permanente? No momento que a gente está, ela é meio intermitente, mas ela é progressiva. Tem uma hora que ela vai ser permanente, tem uma hora que a gente vai estar numa realidade superior, que esse jogo matéria e espírito vai ser como vocês estão com a gente agora, pelo mundo virtual. Mas a gente não está aí do lado de vocês, mas a gente está conversando e você está ouvindo aí no pé do ouvido, no seu fone. Está nos vendo. Está nos vendo como se a gente estivesse na sua sala, no seu escritório, ou aí onde você está, né? E a realidade espiritual, aos poucos, vai ser isso também na nossa vida. Quando a gente entra em sintonia, quando você entra ali no canal virtual e sintoniza onde você quer, você vai ouvir, né? Um guia espiritual, vamos poder ouvir palestra de Chico, né? Vamos poder ouvir palestra de Kardec, vamos poder ouvir Emmanuel ao vivo e a cores. A gente vai chegar lá. É isso. Mas vamos à resposta, que o nosso tempo está se aproximando. Está chegando. A segunda vista é permanente? A faculdade, sim. O exercício, não. Isso. Aquilo que nós já falamos. Isso. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, porém, a linguagem articulada. Podem falar, mas não é uma necessidade premente para se comunicar. Também a dupla vista, aí, é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e é ainda a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Então, é tudo isso que nós falamos, que nós já comentamos, e claro que nós temos mais algumas questões pela frente, nós vamos ter a oportunidade de comentar mais coisas sobre essa... Tem mais semana que vem, gente. Essa faculdade, né? Mas eu acho que esse pontapé inicial dado hoje, no início do tema Segunda Vista, já deu para a gente perceber um pouco do grande potencial de crescimento que nós temos. Nós somos dotados de potencial ilimitado. E que está dependendo de nós fazer florescer esse potencial. Enquanto a gente estiver se saciando, se deliciando com as benesses que a matéria nos oferece... Enquanto a gente se preocupar em ter uma namorada bonita e ter um carro novo, gente, vai ser difícil.
nós vamos perdendo a oportunidade de ter acesso a esse manancial que o Espírito tem em potencial e está aguardando que a gente o acesse e desenvolva. É isso. Almeida, nós vamos ficar por aqui, o nosso tempo está acabando. Quero agradecer a você pela sua participação mais uma vez, agradecer a você que nos ouve, que nos acompanha, mandando um abraço especial hoje para a nossa amiga Ivani, que nos acompanha lá do sertão de Pernambuco. Abração, dona Ivani! Lá em Petrolina, o interessante é que a Ivani, às terças-feiras à noite, ela vê o programa E faz os no comentários. YouTube e meia hora depois ela manda o link para mim, para eu assistir e faz comentário. Muito obrigado, Ivani. A participação de vocês é importante para a gente. Então, muito obrigado a todos. Semana que vem a gente continua estudando a segunda vista ou a dupla vista. Grande abraço. Abração.